Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga no fogo e no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu o pai. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. O pai do menino disse assim: Se podes fazer alguma coisa, faça por nós, tenha compaixão de nós. Aí Jesus respondeu: Se podes, todas as coisas é possível àqueles que creem. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te adoramos, nós glorificamos o teu nome nesta noite e creio, Senhor, que a tua palavra ela vai fluir em nosso espírito, em nosso coração nesta noite. Eu creio que a presença do Senhor é real neste lugar, Deus. Dá-nos entendimento, dá-nos a capacitação, a orientação do teu Espírito Santo. Abre a nossa mente, o nosso coração para receber a tua palavra nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre o efeito causado pela incredulidade e pela fé. O efeito causado pela incredulidade e pela fé. Nós estamos vivendo em um momento, um período da nossa história, que nós precisamos realmente ter fé no coração. Acreditar realmente numa reviravolta, né? Acreditar realmente em dias melhores, em momentos melhores para os nossos filhos, para a nossa família. Nós precisamos crer com fé. Por que eu digo isso, crer com fé? Porque na realidade não está fácil, irmãos. Nós aqui, talvez nós não conseguimos ver 1% do caos que está o Brasil no sentido político, né? No sentido econômico. Então nós realmente precisamos de fé, porque nós não conseguimos ver nada concreto. Até mesmo o candidato que se diz o melhor, nós ainda temos as nossas desconfianças. Porque é humano, ele erra, é falho, não é verdade? Mas nós precisamos ter fé, acreditar que Deus pode fazer uma mudança extraordinária no nosso meio, acreditar que as coisas podem mudar, mas é pela fé. Se nós não crermos pela fé, nós não conseguimos realmente avançar mais, não conseguimos fazer nada. Se nós começarmos a desacreditar, se nós começarmos a colocar a incredulidade no nosso coração, nós às vezes nem queremos sair de casa, queremos ficar só lá em casa, tranquilo, porque não tem mais jeito mesmo, vamos deixar esse negócio para lá, não vou nem trabalhar mais. Mas nós temos Jesus no nosso coração. E nós cremos pela fé, nós cremos que através do Espírito Santo, Deus pode trazer uma nova situação, um novo momento para nós nesse Brasil, através desse novo governo que vai entrar no nosso país. E nós cremos que Deus está no comando, Deus está no controle. Nós precisamos ter fé, mas existe, infelizmente, muitas pessoas incrédulas, muitas pessoas que preferem viver uma vida cheia de prazer ou supostas felicidades. Tem pessoas que querem viver do jeito que está, acha que tudo está bom, acha que tudo está normal, enquanto nós que temos o conhecimento da palavra,
e sabemos que não está bem, sabemos que as famílias estão sendo bombardeadas, vamos dizer assim. É preciso uma mudança no nosso estatuto, ou melhor, no nosso governo. É preciso uma mudança, talvez até na Constituição brasileira, para que não piore mais, mas sim melhore. E diante desse texto que nós lemos, eu quero ficar com esse versículo 23, onde Jesus disse, Jesus perguntou para o homem, o pai do menino. Observe que o texto que nós lemos, um homem trouxe um menino endemoniado para os seus discípulos expulsar o demônio, mas os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. E aí no meio daquele alvoroço, Jesus chega. O homem, o pai do menino, disse, olha, eu trouxe o meu filho, mas os seus discípulos não puderam expulsar o demônio do meu filho, o espírito que atormenta. A Bíblia diz que esse espírito jogava no fogo, jogava no chão, a tempo de matar o filho, a tempo de matar este menino. E o pai estava já vivendo um conflito dentro de si, queria a cura daquele menino. E quando Jesus chega, e aquele homem fala a situação para ele, o homem, eu creio eu, que na sua simplicidade, ou na sua incredulidade, ele disse assim para Jesus, olha, se tu podes fazer alguma coisa, e se tu podes fazer alguma coisa, quer dizer, tem dúvida aí, não tem? Esse se representa dúvida. E ele disse para Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e cura o meu filho. Aí Jesus responde para ele, se podes? Como assim? Tudo é possível àquele que crê. Então, tudo é possível, porque nós cremos no Deus que pode restaurar. Nós cremos no Deus que pode mudar o caos em que nós estamos vivendo. Jesus nos ensina que tudo é possível àquele que crer. É isso que o texto está dizendo. É possível reverter uma situação deplorável em uma situação formidável, não importa qual seja a situação. Nós estamos falando aqui no contexto de Brasil, nosso contexto que nós estamos vivendo na política, mas talvez a sua dificuldade é dentro da sua família, talvez a dificuldade é com a sua vida amorosa, talvez a sua dificuldade é com a sua vida financeira, talvez a sua dificuldade é com o seu vizinho, talvez você olha para a situação que você está vivendo e fala, pai, não tem mais jeito, só um milagre. Da sua incredulidade você pensa que não tem mais jeito, não há mais possibilidade. Mas Jesus diz para nós nessa noite, tudo é possível àquele que crê. Quem crê no Senhor Jesus Cristo? Nós cremos, amém, querido? E se nós cremos no poder de Jesus, se nós cremos no milagre de Jesus, então é possível acontecer um milagre em nossas vidas. Amém? O efeito causado pela incredulidade, vamos começar por este assunto. Nós temos alguns exemplos da Bíblia. Efeito negativo causado pela incredulidade. Lógico que tem que ser efeito negativo. A Bíblia fala de um homem chamado Zacarias, no capítulo 1, versículo 18 e 20 de Lucas. Zacarias, ele recebeu a visita de um anjo, e o anjo falou que ele teria um filho, e ele duvidou. A Bíblia diz que ele ficou mudo, enquanto o filho não nasceu. Vamos ler o texto, para não ficar só nas minhas palavras. Lucas capítulo 1, versículo 18 e 20. Eu estou falando aqui sobre o efeito negativo causado pela incredulidade. Vou ler o texto, acompanhe comigo. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus, fui enviado para lhes transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Olha só, o efeito da incredulidade. Não poderá falar até o dia em que isto acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Observa que quando nós nos tornamos incrédulos, o que é incredulidade? Incredulidade
é a qualidade da pessoa que não se convence com facilidade e não acredita facilmente daquilo que ouve. Então isso é ser incrédulo. É você não acreditar na palavra de Deus. É o pastor que está pregando aqui, você não acredita nisso, isso não está certo. É Deus enviar alguém para falar com você e você fala, não acredito nisto, e isso não é de Deus. A incredulidade faz nós, segundo a palavra, ficarmos mudos, cegos, avarentos. Tem várias coisas que a incredulidade causa em nossas vidas que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. É preciso nós crermos no Senhor Jesus Cristo. É preciso nós crermos na palavra de Deus. Para nós é impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Amém, querido? Deus é soberano em tudo aquilo que Ele faz. O que nós não podemos é ter incredulidade. Nós temos que crer. Nós temos que ser mais simples, às vezes, no nosso entendimento. Às vezes nós queremos muito detalhes sobre o falar de Deus. E quando nós olhamos para aquilo que Deus faz em nossas vidas, pelos milagres que Deus fez, segundo a Bíblia relata, nós vemos simplicidade no agir de Jesus. Simplicidade no agir de Jesus. Jesus não era um homem complicado. Jesus é simples. Tem uma frase que eu sempre digo, é nós que às vezes complicamos as coisas. Deus, Ele tem a sua maneira fácil de falar conosco. Amém, querido? Ele é simples. Então nós não podemos ser incrédulos. Então aqui eu trouxe um exemplo da incredulidade. Eu tenho um outro exemplo de incredulidade, que está lá em Gênesis capítulo 19, versículo 14. Olha o que diz a palavra. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse, levantai-vos e sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, zombador aos olhos dos seus genros. Vou explicar o versículo. Esse versículo está dentro do contexto onde Deus falou para Ló sair da cidade de Sodoma e Gomorra, porque Deus ia mandar fogo, ia destruir aquela cidade com fogo. Mas, porém, os seus genros não acreditaram em Ló. A Bíblia diz que eles levou o Jó como um zombador. Talvez assim, ele está brincando com a nossa cara. Ele não está falando a verdade. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Deus mandou fogo e enxofre sobre a terra, não é isso que a Bíblia fala? E destruiu toda a cidade. Sabe quem estava lá? O genro de Ló. A Bíblia diz que saiu a sua família, a família de Ló, a sua mulher, os seus filhos. No meio do caminho, a mulher de Ló ainda olha para trás, desrespeitando uma ordem de Deus que aquele que olhasse para trás seria transformado de uma estátua de sal, e assim aconteceu. Está lá em Gênesis capítulo 19, para frente vocês vão ver esta história. Mas uma causa da incredulidade, os genros de Ló foram queimados com fogo e enxofre, porque desacreditou de uma ordem de Deus, de uma palavra de Deus. Outros efeitos da incredulidade, olha só, senso de fraqueza, impotência, não acredita no poder de Deus, fica fraco na fé, não vem mais da igreja, você deixa de acreditar na simplicidade de Deus. As pessoas têm complexo de inferioridade por causa da incredulidade. Às vezes a pessoa chega para você, rapaz, mas você está elegante, você está bonito, você está vistoso. Aí você fala assim, rapaz, esse cara está mentindo. Eu olho no espelho, mas eu estou feio, eu estou gordo, estou esquisito. Ele está mentindo para mim. Aí você começa a ter um complexo de inferioridade. A pessoa fala para você, ô irmão, que bênção, né? Deus tem te abençoado, Deus está com você. Você fala, que nada, pai. Está difícil as coisas estão complicadas para mim, não está fácil não. Você começa a ter aquele complexo de inferioridade, em todo sentido, inferioridade física, inferioridade emocional, inferioridade espiritual, você começa a ter esse complexo. Você acha que você é a pessoa mais feia da face da terra, você acha que você é a pessoa mais imperfeita da face da terra, isso tudo a incredulidade faz conosco. Baixa autoestima, desespero e desânimo em você e nos outros, porque quando a pessoa é incrédula, ela deixa ela para baixo e deixa também as outras pessoas para baixo. Quando você conversa com uma pessoa que está animada, ela bota você para cima. Se você chega para a pessoa que é animada, fala, ô irmão, mas está tão complicado.
Aí a pessoa que está cheia de ânimo, que nada, irmão, Deus está no controle, fique em paz. As coisas assim mesmo, as coisas vão mudar, tudo vai ficar bom. O importante é você permanecer firme, confiante. Agora, quando é aquela pessoa que só vive para baixo, aí você fala um pouquinho da situação sua que você está vivendo. Rapaz, mas está difícil. Aí ele fala, rapaz, difícil está para você e para mim está pior ainda. Você quer ver a minha vida como é que está? Você não imagina. Pessoa incrédula, pessoa que deixa a gente para baixo, pessoas que não acreditam em nada, não acreditam no mover de Deus. Não é verdade, querido? Outras características, outros efeitos. Visão distorcida da realidade. Nós, às vezes, vemos pela fé o milagre de Deus. Nós cremos no milagre. A pessoa incrédula fala assim, rapaz, é daqui para pior. Se está ruim agora, daqui 2, 3 anos vai ficar pior. O negócio não é fácil, não. A pessoa incrédula, ela não tem fé, ela não tem confiança em Deus. Murmuração, são pessoas ingratas. Esses são os efeitos contrários causados pela incredulidade. E nós devemos nos afastar o mais rápido possível dessa incredulidade. Eu quero agora falar um pouco sobre os efeitos positivos. Chega de incredulidade, né? Efeitos positivos causados pela fé. Observa bem. Quando Jesus chegou diante daquele homem, e aquele homem relatou o seu problema do seu filho que estava ali, ninguém conseguia expulsar o demônio. Aquele homem disse para Jesus, olha, se tu podes fazer alguma coisa, faça. Aí Jesus fala, se pode, tudo é possível. Aquele que crê, no versículo 24, ele diz assim, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Para aí, ele disse que cria, não é? Eu creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Ele cria, mas de uma forma superficial, não de uma forma profunda. É um crer de verdade. Ele estava dizendo para Jesus, Jesus, eu creio, mas parece que a minha crença, a minha fé, não é o suficiente. Então eu peço que o Senhor também aumente a minha fé. Aumenta esse crer em mim para que eu possa receber o milagre. Nós precisamos viver pela fé. Os efeitos positivos causados pela fé, vamos lá. A fé nos faz ultrapassar as barreiras do medo e da inferioridade. A fé nos faz ultrapassar as barreiras do medo e da inferioridade. Quem tem fé não tem medo de nada. Não tem medo, irmãos. Uma vez eu liguei para um pastor, assim quando eu cheguei aqui, eu não sei o que nós estávamos querendo fazer na igreja. Não sei se era usar ar-condicionado, ou era as poltronas. E eu liguei para ele, e eu falei para ele, pastor, mas nós não temos dinheiro para comprar isso não. Ele falou, rapaz, igreja vive pela fé. Igreja vive pela fé, não fique esperando cair do céu não. Compre que Deus vai te honrar. Está aí, né? Deus honrou ou não honrou? Então Deus honra a igreja. A igreja sempre trabalhou assim, nós sempre conseguimos o que nós temos aqui, foi tudo pela fé. Não tinha dinheiro para comprar ar, nós compramos. Não tínhamos dinheiro para comprar cadeira, nós compramos pela fé. Não tínhamos dinheiro para comprar o som, estamos pagando esse som e vamos vencer, amém, querido? A igreja vence pela fé. Então, a pessoa que tem fé, ela não tem medo. Agora, não estou falando para você também sair daqui amanhã, não, vou fazer um financiamento de um carro de R$1.000, sendo que você ganha 900, você vai quebrar a cara, que aí não consegue. Tem que ter limite, tem que ser dentro do padrão de vida que você consegue, amém, querido? A Bíblia está dizendo que a fé, ela ultrapassa as barreiras, a fé, ela faz você não ter medo, a fé nos faz enxergar água em meio ao deserto, ponte sobre o abismo. A fé, ela faz isso conosco. Às vezes você está naquele sufoco, mas você é uma pessoa que crê em Cristo. Você não vê possibilidade física, mas espiritual, você vê a vitória lá na frente. Porque é Deus que capacita, é Deus que luta por nós. Amém, querido? Como aquele texto de Josafá, quando Josafá clamou ao Senhor e disse, Senhor, o exército é grande, é muito grande. Mas ele diz assim, os nossos olhos estão postos em ti. Josafá dizia, Senhor, o exército é grande, mas os nossos olhos estão em ti. Quer dizer, o Senhor pode lutar por nós, o Senhor pode fazer o melhor por nós. E é isso que Deus faz com aquele que tem fé e acredita no milagre do Senhor. A fé nos faz agradecer a Deus pelo arroz e feijão na mesa, Ele nos faz
agradecido. A pessoa que tem fé no coração, ela não reclama quando tem só o arroz e o feijão, porque ela sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem ao Senhor. A fé faz de nós agradecidos, pessoas que dão graças a Deus por aquilo que tem. A pior coisa que tem é nós sermos mal educados. O Senhor está te dando lá o arroz, o feijão, o seu ovinho frito, e você fica olhando, Senhor, eu queria comer uma lasanha, eu queria comer um bife. E o Senhor olha de lá e fala, meu filho, tem gente debaixo da ponte que não tem nada. Tem gente que está gastando no lixo para comer uma hora dessa. Você tem arroz, feijão e um ovo. Louve a Deus, agradeça a Deus. A fé faz isso, querido. Quem tem fé em Jesus Cristo, quem confia na força soberana do Senhor, quem confia no Senhor. Olha só outra coisa que a fé faz. A fé nos traz uma visão de coisas grandes. A fé nos traz uma visão de coisas grandes, porque o pouco com Deus é muito. Então, quando você está diante de algo que aos teus olhos humanos parece pequeno, mas os seus olhos espirituais vê coisas grandes. Mas é só um servicinho que eu tenho, é só umas coisinhas que eu estou fazendo. Os seus olhos estão enxergando uma grande empresa, os seus olhos estão enxergando uma grande casa, os seus olhos estão enxergando pela fé uma grande possibilidade de melhora. Deus faz isso com aqueles que têm fé. Uma vez eu contei uma ilustração aqui, quero só repetir para os irmãos, relembrar o que é você confiar na voz de Deus e ter fé em Deus. Aquele personagem que foi escalar uma montanha de gelo, escureceu, de repente ele caiu lá de cima, veio rolando, morro abaixo, de repente ele enroscou a perna em a corda, ele ficou pendurado de noite, ele não conseguia ver nada, ele passava a mão assim, e não via, e ele tinha uma faca na cintura, ele podia cortar aquela corda. A história conta que no meio da madrugada uma voz falou com ele, corte a corda. Mas aí ele, como não tinha aquela experiência com Deus, intimidade com Deus, ele pensou, isso pode ser o diabo que está falando. Mas era Deus avisando para ele. A história conta que quando foram socorrer ele, no outro dia, já tinha morrido. Ele estava com distância de 40 centímetros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele tinha sobrevivido. Observa bem, a fé faz nós acreditarmos, faz nós crermos na voz do Senhor, faz nós entendermos a voz de Deus. A coisa mais difícil é nós entendermos quando Deus está falando. E como é que Deus fala? Pastor, como é que Deus fala conosco? Deus fala quando você sente lá no seu íntimo. Você sente, o Espírito Santo toca no seu coração. Poxa, eu tenho que fazer isso. Deu vontade de fazer isso. De alguma forma também ele fala, você pode ouvir ele. A forma mais natural de Deus falar conosco é através da palavra. De repente você quer ouvir uma voz de Deus, começa a ler a Bíblia, fala, Senhor, me dá uma resposta daquilo que eu preciso. Começa a ler a Bíblia, você vai ver a interpretação daquele texto que você está lendo, faz uma aplicação em cima daquele texto, e você vai ver Deus falando com você. Deus fala de várias formas, para isso nós temos que ter fé. Quando eu mudei para Cuiabá, eu tive uma experiência de como Deus fala. Eu já falei aqui, mas vou falar de novo. Nós estávamos vendendo uma casinha que nós tínhamos em 4 Marcos, e esta casa nós tínhamos que comprar uma casa em Cuiabá. E aí vendemos a casa, e para comprar esta casa em Cuiabá foi uma luta, porque nós tínhamos dívidas para pagar, e nós começamos a procurar casa, ela gostava de uma, eu não gostava. Eu gostava de outro, ela não gostava. Então virou aquela confusão. Quando eu cheguei em casa, eu disse, Senhor, fala conosco, de alguma forma. E aí eu citei para a pastora o texto da Bíblia. Falei, amor, Deus só pode que Ele quer fazer conosco como Ele fez com Abraão. Abraão entregou ao Senhor o seu filho Isaque. Quem sabe Deus não quer que nós entregamos também o dinheiro dessa casa, que era a única casa que nós tínhamos, o único dinheiro que nós tínhamos. Naquela época era 33 mil reais. Quem sabe Deus não quer que nós sacrificamos esse dinheiro no sentido de pagar as nossas contas. Olha bem, Deus não quer que nós compramos casa. Deus quer que nós limpamos o nosso nome. E aí saí e fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, eu falei, amor, vou abrir a Bíblia e vou ler um texto. Quando eu abro a Bíblia, caiu exatamente do texto que falava do assunto que eu tinha falado com ela. Confirmou ou não confirmou que Deus tinha falado? Quando eu acabo de falar, a Simone fala, amor, mas parece incrível. Você saiu também, abriu a Bíblia e caiu nesse mesmo lugar.
E não tinha nenhuma marcação na Bíblia, irmão. Não tinha nenhuma marcação na Bíblia. Mas aí meu coração endureceu, incrédulo, né? Dinheiro. Endureceu, eu falei, não, Senhor, eu quero mais uma resposta. Aí nós fomos do culto domingo na igreja. E comigo eu fiz um propósito. Senhor, se esta é a realidade, se eu tenho que realmente pagar as minhas contas e não comprar uma casa, o Senhor usa o pregador dessa noite, que ele pelo menos, olha o que eu falei, que ele pelo menos cita o nome de Abraão, para mim já está bom. Já vou entender que é para mim vender a casa. Adivinha o que aconteceu? O pastor vai me prega no mesmo texto, não só falou Abraão, como pregou o mesmo texto. Mesmo texto que eu tinha lido em casa, ele leu lá para pregar. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Engraçado, em vez de eu acreditar mais, eu estava endurecendo meu coração mais, porque eu queria o dinheiro. O tal do ser humano é uma benção, né? Eu endureci o coração, eu falei, não, mas não pode, Senhor. É o único dinheiro que eu tenho para comprar uma casa, eu vou ter que pagar as contas. E era conta de banco ainda. Aí tá, passado mais uma semana, duas, a pastora fez outro propósito. Olha como é que Deus tem paciência com a gente, né? Deus já tinha falado 4 vezes, vende esse negócio, paga as suas contas. Ela fez outro propósito, quase da mesma forma, né, amor? Só que nós fomos em outra igreja da presbiteriana, e lá realmente Deus confirmou novamente que era para nós pagarmos as nossas dívidas. Nós pagamos as nossas dívidas, graças a Deus. Limpamos o nosso nome. E até hoje, eu estou esperando a restituição do Senhor, mas Ele vai dar a minha casa, amém? Eu creio que a minha casa está aí, está por aí, em qualquer lugar dessa cidade. Nós temos que crer pela fé em coisas grandes, confiar na voz de Deus, acreditar que Ele tem o melhor para nós. Não nos apegar nas coisas materiais, mas crer que Ele tem o melhor para as nossas vidas. A fé nos transforma em verdadeiros guerreiros, em batalhadores. Quando nós temos fé, nós lutamos por aquilo, não é verdade? Nós lutamos, nós vamos avante, nós queremos conquistar, nós queremos fazer, não porque Deus vai estar conosco, porque Deus é o nosso braço forte, e nós lutamos e fazemos, conseguimos vencer, não porque nós somos fortes, é porque Deus está conosco, e a fé que Ele nos dá nos fortalece. Então a fé faz isso, é diferente do incrédulo. O incrédulo já não acredita em nada disso. A fé nos leva a uma intimidade com o eterno. A fé faz você orar, a fé faz você ler a Bíblia, a fé faz você jejuar, a fé faz você orar. Quem tem fé no coração é porque crê realmente no Senhor Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Crê somente e tu verás a glória de Deus. Em terceiro lugar, a fé faz você acreditar mesmo quando você enxerga impossibilidade e sequidão. Um exemplo da Bíblia agora para falar sobre isso. Quando a pessoa tem fé no Senhor, ela faz você enxergar o impossível na impossibilidade. Vou ler um texto bíblico para ficar mais claro para os irmãos. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar filho, porque considerou fiel, aleluia, aquele que havia feito a promessa. Observa bem, Abraão teve fé, mesmo na impossibilidade. A Bíblia diz que Abraão e Sara eram avançados em idade, eram bem velhinhos. Diante dos olhos humanos era impossível deles ter filhos. Mas quando Deus trouxe a palavra a Abraão e a Sara, ele creu pela fé. A Bíblia diz, pela fé Abraão creu, e também Sara, eles eram estéreis, mas a Bíblia diz que eles tiveram um filho, e o nome desse filho era Isaque. Pela fé, eles puderam ter um filho. Está vendo como que a fé faz nós vencermos? A fé faz nós irmos adiante. Outro exemplo de sequidão, Ezequiel profetizou sobre os ossos secos e Deus levantou um grande exército. A Bíblia diz em Ezequiel 37, versículo 4 e 5, Deus deu uma visão para ele. Então ele me disse, profetize a esses ossos secos e diga-lhe, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei
um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Amém? Então observa bem, aquele que tem fé, ele começa a enxergar a possibilidade, aonde é impossível. Aquele que tem fé, ele começa a ver ossos secos serem formados em vidas, ter vidas novamente, segundo a visão aqui. É preciso nós termos fé. Nós, na nossa incredulidade, nós não conseguimos ver, mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, é possível Deus mudar a história, é possível Deus fazer ossos secos reviverem novamente. E essa sequidão, ela pode ser representada como a nossa vida espiritual. Essa sequidão, ela pode ser representada como algo que você espera de Deus, uma resposta de Deus. Talvez isso já está seco, você não acredita mais na possibilidade de um milagre. Mas nesta noite eu quero que você saia daqui crendo que aquele que tem fé, ele pode ver o poder de Deus. Aquele que tem fé e acredita na voz do Senhor, jamais fica sem receber um milagre, jamais fica sem uma resposta de Deus, porque a fé, querido, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Deus é poderoso para fazer. É preciso nós termos fé, é preciso nós aprendermos a ouvir a voz de Deus. Pela fé, ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não ouviam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Observe que nós falamos 3 exemplos aqui. O exemplo de Abraão, pela fé, ele teve um filho, ele e Sara. Nós vemos aqui o exemplo de Ezequiel, que pela fé, ele profetizou sobre ossos secos. É uma visão. Quem eram os ossos secos? Era o povo de Israel, que estava se sentindo secos, estava se sentindo rejeitado. Deus estava dizendo para Ezequiel, o povo de Israel está como esses ossos secos. Mas você vai profetizar para os ossos secos. Representa o quê? Você vai profetizar para o povo de Israel. E o povo de Israel vai ouvir a sua voz. E eles vão se tornar novamente um grande exército. Aleluia. Noé ouviu a voz de Deus dizendo: Noé, constrói uma arca, porque eu vou descer água sobre a terra e vou destruir a humanidade com água, com dilúvio. E Noé acreditou em Deus. Observa bem. Noé acreditou porque ele tinha fé em Deus, porque chover naquela época era impossível. Não chovia naquela época. É por aí você passa a entender o que é fé. Por que Noé acreditou em Deus, sendo que nunca viu chuva? Porque quem estava falando com ele era Deus. Então, se Deus fala conosco, não importa o que Ele está falando, Ele vai cumprir em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Pela fé, não vamos ficar de pé? Amém? Pela fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Concluindo já, ter fé implica uma atitude contrária à dúvida e está intimamente ligada à confiança. Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Tenha fé que tudo vai mudar no nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós aprendemos na Tua palavra nessa noite sobre ter fé. Nós aprendemos que nós não podemos ser incrédulos, que a incredulidade faz nós ficarmos derrotados, faz nós nos sentirmos para baixo, mas que nós possamos ter fé no Senhor e acreditar no impossível, acreditar que o Senhor é o Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. E que nós somos teus filhos, ó Pai, como filhos amados. O Senhor faz aquilo que é melhor para nós. Se nós assim obedecermos a Tua palavra, e nós cremos nisso, Pai, no nome de Jesus, nós cremos na restauração deste país, nós cremos na restauração da família, nós cremos na restauração das nossas finanças, nós cremos, ó Pai, no milagre do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós oramos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos que estão enfermos, pela vida, Pai, daqueles que vão passar por uma cirurgia, pela vida do irmão Bada, que aqui não está também, pela vida do irmão Jaime, Senhor, que vai passar por uma cirurgia esta semana ou semana que vem.
Deus esteja com ele, guarda, livra de todo mal, Senhor, no nome de Jesus. Que teus anjos estejam ali, Pai, nas mãos daqueles médicos. Que nada dê errado, Pai, mas que tudo seja guardado e protegido pelos teus anjos, no nome de Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, nós te louvamos por este culto e agradecemos pela tua presença conosco, em nome de Jesus. Amém.